Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar aqui com você sobre o efeito fotoelétrico, uma aula completa ali falando todos os detalhes, certo? Mas bem, não deixa de se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? Mas bem, o que é o efeito fotoelétrico? Eu vou botar aqui efeito fotoelétrico, tá? Basicamente é... Só terminar de escrever, pronto. Consiste na emissão, tá, de elétrons a partir de radiação eletromagnética. Então vamos supor o seguinte: tem aqui uma chapa feita de algum material. E nessa chapa vai incidir uma certa radiação, cuja frequência dessa radiação ela é maior do que uma certa frequência mínima para ocorrer este efeito. Bem, quando isso acontece, eu tenho a emissão do que a gente chama de fotoelétrons, né? Ou emissão de elétrons, né? O termo fotoelétron é justamente por causa da origem dele, mas é elétron como qualquer elétron, tá? Então, incidindo radiação eletromagnética, ou seja, toda aquela linha lá do Raman-Lux-G, obedecendo essa frequência mínima, então vai ser observado então o elétron sendo, né, emitidos aqui, certo? Só que daí, claro, o que intriga esse efeito? Porque, a princípio, parece só, né, a energia entra, o elétron pega essa energia e vai embora. Né? O que intriga é esse valor aqui, essa frequência mínima. Por quê, né? Porque, bem, na visão clássica, certo? Que esse efeito é um dos efeitos que acaba abrindo as portas para o que a gente chama de física moderna e depois aí vira a física quântica. Mas dentro da física clássica, ou seja, as ideias antes aí da física moderna, quântica, relatividade, certo? Como é que se pensaria neste processo, né? Qual era a ideia que explicava? Era uma ideia um tanto quanto simples, mas eu tinha ali o meu material, né? E aí a radiação incidia com uma frequência qualquer, e bem, ali dentro, né? Fazendo um pequeno zoom aqui do que acontece ali dentro, né? Tá ali o elétron absorvendo, se eu botar esse círculozinho um pouquinho mais para cá, aí, o elétron absorvendo aquela radiação, e vamos pensar que esse elétron, né, tem uma barrinha de energia ali, quando a barrinha enche, o elétron consegue ser ejetado. À medida que essa radiação vai entrando de forma contínua, esse elétron vai absorvendo continuamente essa radiação, e aí então a sua energia vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque, né, a barrinha dele vai aumentando até chegar num ponto necessário para que esse elétron seja ejetado. Então, a física clássica dizia que iria haver a emissão, só que não ia depender de frequência, ia depender de um tempo aqui, né? Um tempo de espera. Espera para quê? Até o elétron absorver toda aquela energia que ele precisa para poder sair. Só que não era isso que acontecia na prática. Tá? Isso aqui estava errado, não era o que se via. Né? Poderia deixar qualquer radiação aqui por horas, dias, sobre uma chapa que não seria observada a emissão desses elétrons, se a frequência não fosse acima da frequência mínima. Então poderia ter um canhão gigantesco de luz vermelha, por exemplo, que se não tivesse a frequência mínima, tu não ia conseguir provocar a emissão desses caras. Não por esse efeito, né? Então tinha uma frequência mínima aí. Tá? E se não batia essa frequência mínima, né, como eu falei, não ia ter emissão de elétrons. Então seria simplesmente, né, fazendo aqui o exemplo, né, tá aqui com uma frequência menor do que a frequência mínima. Então, meu F está vindo um quadradinho de vez em quando. Essa frequência mínima, não ia acontecer emissão desses fotoelétrons. No máximo, ia ser remitida aquela radiação por reflexão. Só que, bem, como é que se explica um fenômeno desses, né? Como explicar essa questão da frequência mínima, certo? Aí que entra um cientista alemão muito famoso, que é o Albert Einstein, que muitos conhecem pela foto do cabelinho espalhado lá, arrepiado e a linguinha de fora. Tá? Mas bem, Einstein não fez só isso aqui, ele fez um monte de coisa ali. Mas em 1905 ele consegue, né, explicar o efeito fotoelétrico através de uma ideia que revolucionou a física e que foi o responsável pelo Nobel que ele ganhou.
Tá? Não só isso, ele também lança a teoria da relatividade, mas isso é coisa para outro vídeo. Aqui é o efeito fotoelétrico. Como é que ele explica esse efeito fotoelétrico? Né? Ele fala que as ondas eletromagnéticas, a radiação eletromagnética, é transmitido na forma de quantum. Quantum é o que ele chama de um pacote de onda. Em plural, é o quanta. Tá? Então, é emitido em quantas de luz. Tá? Esse quantum, quantas, mais tarde passa a ser chamado de fóton, que dá o nome fotoelétrico, né? Mas bem, o termo que a gente vai utilizar aqui é o fóton. Einstein utilizou quantum, o plural é quanta, né? Então, se aparecer esse termo aqui, já sabe que se fala da mesma coisa, né? Mas bem, como é que ele fala? Ele comenta, então a radiação eletromagnética é transmitida em forma de quanta, né? Ou, né, em forma de fótons, na explicação moderna. O que significa isso, né? Se pensar na visão clássica, a radiação eletromagnética ela é transmitida de uma forma contínua. Geralmente, quando você estuda onda, tu estuda esse desenho aqui para onda, onda eletromagnética. Então, tu vê ali a onda eletromagnética e aí tu tem, né, essa transmissão contínua, ininterrupta, né? Qualquer ponto sempre vai ter registrado ali né, uma onda, não vai ter assim uma pausa pelo menos. Né? O que o Einstein vai lá e lança e que revoluciona é que na verdade esses quantum, essa radiação eletromagnética, são feitos em formas de pacotes, né? Ou seja, a grosso modo, pedaços de onda. E aí acaba dando uma ideia qual? De que a luz, na verdade, ela não é transmitida de uma maneira contínua. Ela é transmitida de uma maneira discreta. Discreta, corpuscular, né? Como se fosse um corpo, partícula, né? Então, como se fosse uma partícula. E aí que dá um grande problema e ao mesmo tempo uma grande revolução, porque nós temos toda a ondulatória se baseando nesse efeito, enquanto o efeito fotoelétrico se explica com base nesse. Não só o efeito fotoelétrico, outros fenômenos também acabam se explicando usando a ideia de fóton. Tá? Mas bem, isso aí vai envolver dualidade onda-partícula, princípio da incerteza, coisas que a gente vai falar também mais para frente, né? Essas confusões que dão. Mas bem, a ideia é que a luz não é transmitida dessa maneira, ela se propaga como uma onda. Só que a interação que ela vai fazer com a matéria é como se a luz fosse uma partícula. Então a gente pode pensar, ela anda continuamente para lá e para cá, só que no momento que houver uma interação com a matéria, ela vai se dividir em seus pacotinhos de onda, ou seja, os seus fótons. Né? E como é que ele usa essa ideia? Né? Bem, primeiramente esses fótons eles vão possuir uma energia, que na verdade essa formulazinha é importante, vou escrever aqui, eles vão possuir uma energia que é igual a H vezes F. Né? F é a frequência desses fótons. E aí que começa a vir a questão, né, da frequência mínima. Por que aquela frequência mínima? Né? Porque tem a ver com a energia que cada um deles carrega. E bem, o que é esse Hzinho aqui? É a chamada constante de Planck. Por que constante de Planck? Né? Porque o primeiro que achou essa relação, na verdade, não foi Einstein, mas foi Planck. Só que Max Planck. Né? Só que ele não soube explicar a física por trás daquilo. Ele só chegou na relação, né? Fez uma hipótese, chegou nisso aqui, viu que funcionava, mas por que funcionava ele não sabia dizer. Einstein que chega nessa expressão, através de um outro caminho até, e ele consegue então explicar juntamente, né, o que significa essa energia sendo igual a essa constante vezes a frequência. Mas como o Planck tinha achado, fica em homenagem a ele. Quanto vale essa constante? Ela vale aproximadamente 6,6 vezes 10 na menos 34 joule segundos. Veja, esse menos 34 aqui indica um valor extremamente pequeno, né? Pois a física quântica, que é como inicia aqui, né? A ideia de quântica é de quantidades, quantizado, que é isso tudo que está acontecendo, e aí é quantidades muito pequenas. Tá? Bem,
tão pequenas que daí faz mais sentido utilizar uma outra forma de medir, que não o Joule, né? Então se cria um valor de energia que faz essa constante de Planck para 10 na menos 4,1 vezes 10 na menos 15 eletrovolt segundo. Tá? Então, eletrovolt ali, a nossa unidade de energia dentro da física quântica, né? E bem, o termo quântico é justamente, como eu falei, por causa disso aqui, né? Temos uma energia que é quantizada, tá? Ou seja, dada em quantidades, né? Pacotes. Tá? E aí o termo física quântica, na verdade, vai analisar partículas muito pequenininhas, né? E que essas partículas, nesse mundo muito pequenininho, a gente tem que trabalhar em quantidades, certo? Mas bem, como explicar através dessa expressão E igual a HF, né, que o efeito fotoelétrico é a relação da frequência mínima? Veja só. Se eu pegar o meu material, então, agora eu tenho uma explicação nova. Eu não tenho uma radiação qualquer, não. Eu tenho um fóton, né, aparecendo, que vai ter uma energia associada que vai ser igual a H vezes F. E já vamos supor que esse F está acima dessa frequência mínima. Quando esse fóton incidir, se essa frequência é maior do que a frequência mínima, o que acontece? Este elétron ele vai absorver este fóton e vai usar a energia deste fóton para escapar. Tá? Enquanto se a frequência fosse menor, né, se eu tento fazer, eu pegar o mesmo desenho aqui, porque daí fica mais fácil, olha só. Tá? Deixa eu só copiar aqui rapidinho. Aí, daí fica mais fácil, né? Então, se eu tenho uma frequência que é menor do que a frequência mínima, ou seja, ele não vai conseguir provocar o efeito fotoelétrico, em vez de eu ter esse fóton elétron emitido aqui, consigo apagar essa linha? Não, mas eu consigo selecionar e apagar. Aí, né? O fotoelétron simplesmente vai ser reemitido, porque não tem a energia mínima necessária, né? Então o elétron ele só consegue sair se absorve o pacote necessário. Tá? E aí a gente acaba não usando o termo frequência mínima, mas a gente acaba usando uma outra equação que é a seguinte, que a energia cinética do elétron emitido vai ser igual à energia do fóton menos uma coisa que a gente chama de φ, né? Uma letra grega φ, que é a função trabalho. Né? Isso aqui é o que a gente chama de função trabalho. Né? Alguns livros utilizam o W, né? Fazendo referência ao trabalho lá das leis de Newton, da dinâmica, né? Da mecânica. Certo? E o que é essa função trabalho? É a energia mínima que esse material precisa. Né? Então, olha só, num exemplo rápido aqui, né? Vamos supor que eu tenho um fóton com uma energia de 10 eletrovolts, energia em torno da radiação ultravioleta. E eu tenho um material que tem a função trabalho igual a 6 eletrovolts. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fóton, quando incidir aqui neste material, vai ser absorvido pelo elétron. Este elétron vai usar 6 eletrovolts para escapar e o restante vai ser a energia cinética dele, ou seja, ele sai com 4 eletrovolts, né? Por quê? Porque veja só, a energia cinética do elétron vai ser então a energia do fóton, 10 eletrovolts, menos a função trabalho, que é de 6 eletrovolts, ou seja, né, 4 eletrovolts. Certo? Então ele pega aquele pacote, usa parte dessa energia justamente para se livrar do material, né, de desfazer quaisquer ligações que tem ali, e o restante da energia acaba sendo energia cinética para este elétron. Né? Isso aqui é uma das coisas que chama, né, equação de Einstein para o efeito fotoelétrico, uma equaçãozinha bastante boa. Uma outra forma de escrever, né, em vez de usar a energia do fóton, eu posso escrever assim, ó, a energia cinética do elétron é igual a HF menos, aqui a gente geralmente pode usar o φ minúsculo também, menos φ, né? Porque como a energia
Tá? O que eu fiz daqui para cá? Tá? Como a energia do fóton é igual a H vezes F, então só fiz uma substituição direta. Né? Também dá para ir direto por este ponto. Tá? E outra maneira, tá? Que então a gente pode usar essa expressãozinha, mas claro, essa expressão não é uma expressão nova. Na verdade, eu peguei essa daqui, né? Deixa eu pegar aqui o laserzinho. Eu peguei essa expressão aqui e simplesmente joguei aqui dentro. Tá? Então, na verdade, a gente tem duas expressões. Uma que é a função, a energia do fóton, HF. Outra que é a energia que o elétron vai receber, energia cinética do elétron, que é essa energia do fóton, menos a função trabalho que ele precisa gastar. Ou seja, essa expressão aqui tu consegue pensar até na lógica, né? Que é a energia que ele precisa gastar. Tá? Mas aí bem, inclusive, uma outra forma que a gente pode trabalhar com a energia do fóton HF, né, que eu vou fazer aqui embaixo até antes de falar mais alguns pontos, que é a seguinte. Olha só, lá da ondulatória, né, lá das ondas, tá? Nós temos que a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, se a gente pega esse comprimento que multiplica o F e passa para o outro lado, ele vai ter que passar dividindo. Então, nós vamos ter o que aqui? V sobre lambda igual a F, a frequência. Só que nada me impede de eu não pegar e puxar esse cara para o lado, né? Ficar mais fácil ter em torno de forma. Então, F igual a V sobre lambda. Só que as ondas eletromagnéticas têm uma questãozinha especial, que a velocidade delas de propagação é a velocidade c da luz. Ou seja, as ondas viajam na velocidade, as ondas eletromagnéticas no vácuo viajam à velocidade da luz. Né? E a velocidade da luz, lembrando, 3 vezes 10 na potência 8 metros por segundo. Tá? Que a gente usa a letra C para representar a velocidade da luz. Então, para um fóton, veja só, a gente pode expressar a sua frequência em termos de C sobre lambda. Tá? Uma expressãozinha também útil, só que claro, a gente não foi fórmula nova também. Na verdade, a gente só pegou a fórmula lá das ondas, da parte ondulatória, e fez uma pequena alteração, né? O V virou um C e eu passei o lambda dividindo. Então não foi muita coisa de grande aqui que foi feita, né? Mas ela é útil para poder expressar a energia do fóton ou como HF, ou se no lugar do F eu substituir por C sobre lambda, eu consigo escrever assim, ó, HC sobre lambda, né? Ou seja, eu peguei esse F e substituí pela equivalência dele, veja só, tá? O C sobre lambda, tá? Que daí acaba sendo o quê? Duas expressões que a gente pode trabalhar. Mas, novamente, nada de novo, peguei uma expressão da ondulatória e joguei. Até agora a única expressão nova, assim, é esse E igual a HF. Ou, né, HC sobre lambda, tá? Certo? Muito importante aqui que esses comprimentos, velocidades, tem que estar tudo no sistema internacional, certo? Tá? Mas bem, até a questão de um exemplo aqui, ó, pensando na luz verde, tá? Que é em torno, né? Ou nem botar a cor aqui porque é capaz eu, né, agora não vem diretamente à cabeça o valor, mas vamos pensar num comprimento de luz de 600 nanômetros, que daí está dentro da faixa do visível. Tá? Esse nano aqui representa, né, 10 na menos 9 metros. Tá? Só que daí, claro, eu posso reorganizar isso aqui. 6 vezes 10 na menos 7 metros. Né? O que eu fiz? Peguei essas duas casas, reduzi aqui, aumentei aqui 2 unidades, para poder cancelar essas duas casinhas. Né? Daí ficou aquele 10 na menos 7. Então, a energia de um fóton de luz visível, tá, vai ser o quê? H
eu posso usar C sobre lambda, por exemplo, em vez de usar o F. Eu poderia calcular o F, né? Mas aí substituindo os valores, o que eu teria? Primeiro, vou utilizar aqui o termo em eletrovolt. Então, seja 4,1 vezes 10 na menos 15 eletrovolt segundo, né? Só vou tirar os números aqui para não poluir tanto, vezes o C, que é 3 vezes 10 na 8, e embaixo dividir todo mundo por 6 vezes 10 na menos 7. Né? Por mais feio que isso pareça, veja que a gente pode cancelar o 3 com 6, que daí fica um 2, e dá para dividir esse 4,1 por 2. Né? A gente pode até aproximar aqui, vai ficar 2,0, seria 2,05, vezes 10 na... E a gente pode fazer simplesmente 15 menos 15 mais 8, somos expoentes, e embaixo menos com menos 7. Tu vai ver que isso aqui vai dar um zero. Então, na verdade, é um 10 na 0, só que 10 na 0 é 1. Então, olha só que legal, isso aqui vai dar 2,0 eletrovolts aproximadamente, né? Então, olha só como o eletrovolt acaba sendo útil aqui. Por mais que ele seja pequeno, ele é útil porque na física quântica, né, se trabalha justamente com fótons a partir da luz visível, a maioria das vezes. Né? Ou luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, ou seja, valores maiores do que isso. Então, o eletrovolt acaba sendo uma unidade adequada, pois acaba não apresentando potências de 10 aqui que podem incomodar ou atrapalhar, né? Veja o cálculo aqui, né? Isso aqui já fica bem chatinha essa brincadeira aqui de se perder, tá? Então, o eletrovolt acaba sendo bastante útil, que daí evita de ficar usando aquele joule, 10 na menos 34 lá toda hora, que é dar 10 na menos 15, 14, e aí acaba sendo um pouco, né, desnecessário, certo? Mas bem, isso aqui então é falado sobre a questão da energia do fóton. Tá? Então, retomando aqui, né, o efeito fotoelétrico, emissão de elétrons a partir de radiação. Tá? Para explicar isso, se adota o modelo do quantum, ou o modelo dos fótons, de que a energia então vai ser quantizada. Tá? E aí Einstein explica dessa maneira, que o elétron vai absorver um fóton, se esse fóton tem o que precisa, ele então consegue ser ejetado no material. Se esse fóton não tem a energia que ele precisa, então ele vai simplesmente reemitir este fóton, né? Não utiliza a energia dele. Né? No caso, o elétron não vai acumulando, não acumula fótons, certo? Basicamente isso. Tá? Mas bem, agora, olha só, voltando, tá? A energia cinética do elétron é igual a HF menos a função trabalho. Né? Isso aqui é uma constante, isso aqui depende do material. Tá? Então pode ser encarado como uma constante também. Então se a gente pega uma analogia com a matemática, isso aqui pode ser uma equação da reta em termos de frequência, em função da frequência. Né? Ou seja, se eu pensar a energia dos fotoelétrons em função da sua frequência, tá? Eu posso dizer que à medida que a frequência aumenta, tá? Essa energia vai aumentando cada vez mais, só que a partir de um valor F0, uma frequência mínima. Né? Então, a partir deste valor, eu tenho ali, né, a minha emissão de o aumento da energia dos fotoelétrons. Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a energia cinética dos elétrons emitidos. Eu posso, inclusive, fazer uma projeção aqui. Claro que eu teria um valor negativo neste caso. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa linha mais juntinho aqui para não confundir. Acho que consigo. Tá? Eu posso fazer uma projeção, inclusive, e determinar que este ponto aqui é nada mais que menos a função trabalho. Né? Então, fazendo aquela brincadeira dentro da função da reta, consegue observar muito bem que aqui esse eixo, se eu prolongar, porque essa região não existe, fotoelétrons é apenas, né, uma prolongação matemática, a gente chega no valor de φ. Né? Então, vou botar
até por uma questão, por exemplo, de comparação, é o seguinte, está aqui a energia dos elétrons, a energia cinética representada no eixo vertical, aqui a frequência no eixo horizontal, né? Se eu simplesmente fazer 3 curvas, tá? Deixa eu pegar, mudar a cor dessa aqui é o azul, deixa eu pegar aqui o rosa, tá? Fazer 3 curvas, certo? Eu quero que essas 3 curvas tenham a mesma inclinação, que é o que dá para fazer aqui, né? Então, por que essa mesma inclinação? Bem, porque se f é a minha variável, o h seria o quê? Nada mais do que a minha constante, o coeficiente angular lá da matemática. Então, essa inclinação aqui, né, se isso aqui é um ângulo θ, certo? Ou melhor, eu posso dizer muito bem que isso aqui representa a inclinação, a constante de Planck. Então, qualquer análise que eu for fazer da energia cinética de elétrons emitidos por efeito fotoelétrico, eles vão ter essas linhas de frequência. Lembrando que essa parte aqui abaixo são valores que não existem, né? Eles não vão possuir, é só prolongamento que eu fiz aqui para poder aproveitar o desenho, né? E bem, cada um desses pontos vão representar as frequências de corte, F1, F2, F3. E aqui nessa região, ó, vamos ter φ1 menos φ1, menos φ2, menos φ3. Ou seja, a gente pode dizer que quanto maior a frequência de corte, tá? Já estou dando esse nome, ou quanto maior a frequência mínima necessária, maior a função trabalho do material que eu estou trabalhando. O que é lógico, porque quanto maior a função trabalho, mais energia. Mais energia, mais frequência, né? Lembrando que a energia do fóton ela é proporcional à frequência, ou melhor, né? Ela é igual à constante de Planck vezes a frequência. Então, aumentando a frequência, eu consigo mais energia, né? Então, quanto maior for a função trabalho, o que vai acontecer com a reta? Mais ela vai ser deslocada para a direita aqui. Então, bastante importante este ponto, certo? Porque a partir desses gráficos, a gente consegue, por exemplo, ver a constante de Planck, a gente consegue estimar a frequência mínima e, fazendo o prolongamento dessa reta, achar a função trabalho necessária daquele material, né? No caso, a energia cinética dos elétrons é o que a gente conseguiria medir em laboratório. Esse restante a gente consegue obter. Tá? E bem, essas frequências também têm um nome, que é as frequências de corte. Tá? E aí que vem inclusive o nome electrovolt também, né? O porquê do electrovolt de unidade de energia, né? Que é num pequeno experimento, que é o experimento que Hertz fez, na verdade, que consistia no seguinte: tinha-se uma fonte de tensão, essa fonte de tensão era ligada a 2 eletrodos, tá? Então tinha aqui, né, a fonte de tensão ligada a 2 eletrodos, um amperímetro localizado no meio do caminho, né? Opa, deixa eu fazer essa retinha menor. Tinha 2 eletrodos, esses 2 eletrodos eles estavam separados por uma certa distância, ok? E confinados em um bulbo contendo vácuo, certo? E bem, emitia-se então, né, veja que pelo desenho aqui seria então o polo positivo, potencial positivo, aqui o potencial negativo, né? Então, a ideia era a seguinte: tentava-se, né, emitir radiação eletromagnética no cátodo negativo, tá? Porque não fechando o circuito, então a gente não teria passagem dos elétrons. Lembrando que os elétrons vão sair da corrente, né, eles são concentrados, seriam, né, percorreriam este caminho aqui, né, contrário da corrente convencional. E bem, se essa frequência tivesse um valor acima da frequência mínima, conseguiríamos ver a emissão de elétrons, né, no caso, ânodo por cátodo,
né, do eletrodo negativo para o positivo, certo? Vou usar os termos aqui para não confundir. E aí, feito isso, né, colocado um pequeno amperímetro em alguma região, pode ser até por aqui, né, o amperímetro ele ia acusar a passagem de uma corrente elétrica, ou seja, tu ia perceber passagem de elétrons, né? Ele ia acusar um valor, uma corrente diferente de zero, em uma frequência mínima. Se essa frequência fosse abaixo, então não observaria esses elétrons emitidos, e aí então, né, a corrente seria zero, porque não teria um caminho, né? E justamente, bem, tu não tem um caminho fechado aqui, então a radiação é ela responsável pela criação dessa corrente, porque só assim para conseguir fazer elétrons saltarem de um para o outro. E bem, isso aqui é o que acaba trazendo a ideia da energia de eletrovolt, né? O que é uma energia, o que é a unidade eletrovolt? Né? Um eletrovolt é o equivalente a um elétron, né, numa DDP de 1 volt. Tá? Então a gente pode muito bem dizer que um eletrovolt, né, em até termos de sistema internacional, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Né? Essa aqui é a carga do elétron, multiplicado por 1 volt. Só que coulomb vezes volt dá nada mais do que joule. Então, ó, 1 eletrovolt é o equivalente a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Né? Então, a gente pode pensar, tu lembra da carga do elétron, tu consegue então lembrar do valor da energia de eletrovolt, que dá a usar até para fazer conversão, né? 2,0 eletrovolts que calculamos ali. Se eu quero converter isso aqui para joules, basta eu multiplicar usando aqui a igualdade como fator de conversão, né? Eu sei que 1,6 vezes 10 na menos 19 joules equivale a 1 eletrovolt. Como eu tenho eletrovolt em cima e embaixo, posso cortar. Fica 2 vezes 1,6 e veja, então eu tenho 3,2 vezes 10 na menos 19, deixa eu melhorar isso aqui, 19 joules, né? Mas veja que como é melhor tu utilizar o 2 eletrovolts, né? Que 2 eletrovolts é muito mais fácil, é fácil de escrever, tá? É muito mais adequado do que ficar toda hora usando termos que tem essa potência 10 na menos 19, né? Por isso a utilização, então, do eletrovolt, tá? E não de joule em si, justamente pela questão que ele é mais adequado, certo? Então, bem, pessoal, aqui foi a ideia do que é o eletrovolt, essa ideia do potencial de corte, esses gráficos aqui, né? Potencial de corte ou frequência de corte, tá? Essa questão da energia, então fazer, tá, um último comentário, inclusive, né, que eu posso submeter, inclusive, essa circuito num certo potencial de forma a restringir a passagem de corrente. Tá? Por exemplo, pegando então aquela mesma brincadeira, né, o mesmo circuito está aqui, tá? Ficou horrível, tá? Só para finalizar a última parte, né? Veja só, tem aqui o positivo, fazer aqui em cima o negativo, tá? Daí em volta ali do tubo contendo um vácuo, certo? Eu posso tentar impedir a emissão desses fotoelétrons, né? Bem, pensando o seguinte, a energia desses fótons é igual ao quê? É igual a H vezes F, frequência. Ou também posso dizer que é igual a HC sobre lambda. Tá? Só que, bem, entre este ponto nós temos uma energia potencial, né? Temos uma diferença de potencial que a gente pode aplicar aí para impedir a saída desses elétrons, que aí eu vou chamar então de V0, potencial de corte. Tá? Bem, se eu pegar esses elétrons sobre esse potencial de corte, eles terão que ter uma energia igual a HF0.
né? Que por isso a gente chama o potencial de corte, ou seja, qual é a tensão que eu necessito aplicar, né? Para que não haja emissão desses fotoelétrons. Que daí tu pode utilizar isso, inclusive, também para encontrar, né, o valor da frequência mínima, o valor da função trabalho, porque tu tem, né, a questão da carga do elétron. Então isso aqui de quebra acaba sendo igual que a tua função trabalho. Olha que legal, tá? Então eu posso pegar e dizer aqui, ó, que a potência de corte, potencial de corte é igual a HF0 sobre E, né, a frequência de corte. Eu posso dizer que E vezes V0 é igual a função trabalho, se eu conheço esse valor. Ou que ela é igual a H vezes a frequência de corte, né? Então tem várias formas aqui, né? Então só fazendo um rápido resumo agora ali, pelo menos aquele formulário todo, né? Bem, a energia do fóton, HF, ou HC sobre lambda. A equação, a energia do fóton. A equação que vai descrever a energia cinética dos elétrons, uma equação simples, que é a energia do fóton menos essa função trabalho. E bem, essa função trabalho tu pode calcular a partir da frequência mínima, através de HF0, ou através do potencial de corte, se tu tiver ele, né? Então acaba sendo também uma outra maneira de encontrar, sem contar, né, da forma gráfica, certo, pessoal? Então aqui foi, né, todos os detalhes que a gente pode pensar sobre o efeito fotoelétrico. Aqui eu deixo só, né, escrevi resumo, tá? Os detalhes que a gente pode ter, encontrar, que podem aparecer, tá? Eu peguei, joguei alguns exemplos ali envolvendo os valores. Acontece bastante essa questão de notação científica, mas é importante sempre pensar que o H ele sempre vai aparecer ou em eletrovolt ou em joule segundo. Mas o restante tem que estar dentro do sistema internacional, né? Metro por segundo, metro, coulomb, volt, não pode ter uma outra unidade aí. Certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, postem nos comentários que eu ajudo sempre que der, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.